casa, construída no fim do Falso do Ouro, fica perto da Igreja do Carmo, da Praça Tiradentes e do Museu da Inconfidência. O porão, ateliê do Léo, dá para um pequeno jardim com uma roseira e uma bananeira. No retângulo do gramado, plantamos couve, manjericão, salsinha, alface. Uma buganvília com flores vermelhas alcança a janela da sala. Lembro que no primeiro dia da Casa do Carmo, Léo se aproximou dessa janela e disse, talvez relembrando suas visitas à cidade: parece que em Ouro Preto o tempo luta com o tempo. Olá, eu sou Carlos Marcelo, este é o podcast do Pensar, do Estado de Minas, com entrevistas, ideias e debates sobre temas da atualidade e lançamentos do mercado literário. Eu vou de novo. 3, 2, 1, valendo. Olá, eu sou Carlos Marcelo, este é o podcast do Pensar, do Estado de Minas, com entrevistas, discussões e temas relevantes da atualidade. A gente recebe hoje, no nosso podcast, com muito orgulho, o escritor Milton Ator. Milton, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente em Minas Gerais. E a gente vai falar muito hoje, não só do seu novo livro, né, Dança de Enganos, mas também sobre Minas Gerais, porque é quase que um dos personagens desse livro, né? Mas eu queria começar, Milton, no início dessa trilogia, que na verdade, para quem não sabe, Dança de Enganos fecha uma trilogia chamada O Lugar Mais Sombrio. Uma das epígrafes de A Noite da Espera, que é o livro inaugural da trilogia, o primeiro volume, é uma frase do poeta sírio Adonis. Ele fala, a solidão é a tinta da viagem. Como é que é chegar ao fim dessa longa viagem com a publicação do terceiro volume da trilogia, Dança de Enganos? Foi uma viagem solitária ou você teve companhias nessa viagem? Não, foi uma viagem solitária e muito longa, né? Porque vamos dizer que a semente dessa trilogia, o início de tudo foi no ano de 1980, quando eu ganhei uma bolsa do governo espanhol, de uma instituição espanhola, o Centro Ibero-Americano de Cooperação, e fui passar um tempo em Madrid, depois eu fui a Barcelona. E a ideia de escrever um romance, enfim, um recorte da minha geração, surgiu naquele momento, e de fato eu escrevi, acho que umas 100 páginas, um pouco mais, sobre minha experiência final dos anos 60 em Brasília e depois em São Paulo. E eu dei para um amigo meu ler, um argentino, que faleceu há poucos anos, era um grande tradutor de literatura brasileira e portuguesa, era um exilado argentino, Mário Merlino, traduziu o Radon Assar, traduziu o Graciliano, traduziu Osman Lins, né? E ele leu e disse, isso não é um romance, é uma crônica, eu acho que você não esperou o tempo passar. Você ficou com essa frase na cabeça? Eu fiquei com essa frase, aí ele me disse, você é lá do Amazonas, tem origens libanesas, desse Oriente, lá em Manaus, por que você não escreve sobre isso? E ele estava absolutamente certo. Então eu, enfim, rasguei, na verdade, eu descartei aquela tentativa, aquelas 100 páginas, e foi o meu primeiro fracasso. E o fracasso nos ajuda, finalmente, né, a repensar tudo, né? Faz parte da vida. E, sei lá, 40 anos depois, ou 35 anos depois, eu comecei a pensar na trilogia. Só que eu escrevi tudo, passei, mais de 10 anos escrevendo o romance, porque ele não era originalmente uma trilogia, era um romance enorme, acho que sofria um pouco de elefantíase, vamos dizer assim. Balzaquiano, né? Muito balzaquiano, enfim, Ele teve que ser flauberizado, né? Assim. Gostei disso. No sentido da concisão, né? De buscar a concisão. Flauberizado achei ótimo e vou adotar, viu, Carlos Marcelo, com a sua permissão. Foi flauberizado e isso deu muito trabalho, né? Então, e a editora achou melhor dividir em 3, por questões também editoriais, enfim. E à medida que eu ia publicando, quando saiu o primeiro Noite da Espera, em 2017, eu já fiz uma revisão
né, reescrevi muitas coisas. Isso foi aumentando, né? À medida que eu escrevia o segundo e depois o terceiro, eu fiz várias alterações. Também o contexto brasileiro, vamos dizer, contribuiu para isso, né? Não só a pandemia, mas o governo anterior, tudo que, enfim, toda aquela, enfim, ambiente opressivo que a gente estava vivendo, que me lembrou muito o meu tempo de Brasília e de São Paulo, na minha juventude. Só para o nosso, quem está acompanhando, lembrar, Milton, você morou em 7 cidades, né, até agora, né? Você começa em Manaus, depois você vai para Brasília e depois São Paulo, depois Paris e aí, é isso? Mas o trajeto é esse, né? Eu morei em Santos também, ano, tanto que... Mas na adolescência você sai de Manaus para Brasília, né? Para Brasília, isso. E foi a minha primeira experiência fora de casa, da família, da cidade, longe de tudo. Porque você sabe, Brasília, naquela época, ficava a 3 horas de voo de Manaus. Então não era... Isso aos 15 anos de idade, né? Então realmente é uma ruptura, né? Foi enfim, às vezes eu penso, meus filhos mesmo me perguntaram, mas como é que isso pôde acontecer? Você era maluco? Eu falei, não, cara, eu queria estudar arquitetura, enfim, cursar o ensino médio no CIEM, que era quase um mito, sabe? A UNB chegava a Manaus, essa Brasília modernista. Para quem não sabe também, para a gente contextualizar, né, Milton? Nesse ponto, Brasília ainda era uma utopia, né, que estava sendo realizada. A Universidade de Brasília era a vanguarda dessa utopia. Sim. E o CIEM, esse Centro Integrado de Ensino Médio, se não me engano, que seria o equivalente a cursar um segundo grau já se preparando para a universidade, mas de uma forma muito mais livre, muito mais aberta. Então, foi isso que te atraiu, né? Me atraiu muito e o CIEM foi fechado em 71, salvo engano, no governo Médici. O CIEM foi a maior escola da minha vida. Era uma escola maravilhosa. Tinha tudo, laboratório de fotografia, tinha teatro, tinha escultura, a gente fazia com argila, quer dizer, era uma escola plena, assim, plena, né? Eu lembro dos debates, dos júris simulados, né? Dos sertões, por exemplo, tinha que ler os sertões e defender ou acusar o Antônio Conselheiro. E lá eu comecei a escrever os primeiros poemas também. Um saiu, eu nunca encontrei, mas eu acho que no livro da ex-diretora, a professora Terezinha, ela publicou esse poema. Enfim, eu comecei a escrever naquela época, mas eu queria ser arquiteto e, de fato, quando eu fui a São Paulo, eu entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e trabalhei um pouco como arquiteto. Fui um arquiteto bissexto, na verdade. E depois, com essa bolsa para a Espanha, eu comecei a me dedicar à literatura. Mas você leva para a literatura um princípio da arquitetura, do projeto, né? Foi importantíssimo. Eu tive muita sorte, Carlos Marcelo, porque na FAO, o meu orientador de um trabalho de iniciação científica foi o professor e geógrafo Milton Santos. Eu aprendi muito com ele. O meu primeiro trabalho sobre Manaus foi orientado por ele. Depois isso resultou num livro que se chama Crônica de Duas Cidades, Belém e Manaus, que eu escrevi em parceria com o professor saudoso, filósofo e crítico literário Benedito Nunes. Foi publicado pela Secretaria de Cultura do Pará e talvez seja reeditado pela Companhia das Letras. Então, a formação na FAO foi importante. Foi importante também os cursos que eu fiz, as disciplinas que eu cursei no curso de letras, né, só a 100 metros da FAO, ou 200 metros da FAO, eu ia assistir cursos de teoria literária, de literatura hispano-americana. Então, eu me formei também como leitor e como arquiteto. A ideia, vamos dizer, do projeto cuja etimologia
vem de, quer dizer, o desígnio, o desejo, né? Quer dizer, essa ideia do desígnio, do projeto como desejo, estava na minha formação na FAO. E eu comecei a trabalhar quando eu escrevi o primeiro romance, depois os outros todos, que não são muitos, na verdade, eu fiz desenhos como um projeto de arquitetura, né? Estudo preliminar, é assim que se faz um projeto, você faz um estudo, depois um anteprojeto e depois você escreve, ou desenha, faz o desenho final. E eu fiz isso com o Relatos no Certo Oriente e depois com os outros livros, né? É uma técnica que eu aprendi e que eu desenvolvi na literatura. E você sempre escreve à mão, né, Milton, a primeira versão? Sempre, porque eu não sei, eu acho que eu me acostumei a escrever à mão, eu acho que o pensamento flui com mais rapidez, né? Com mais naturalidade. Eu sou um péssimo, como se diz hoje, digitador. Tecladista. Era um péssimo datilógrafo. datilógrafo. Catava milho, como se dizia, né? Era um jargão, quando eu estava na Isto É, lá atrás. Você chegou aí à escola de datilografia? Eu fui. Mas deu muito certo. Continuei a catar milho e aí digo, vou escrever à mão, porque depois eu passo, eu transcrevo tudo no computador. Quando você transcreve, já é uma primeira edição? Ou você transcreve absolutamente tudo que você escreveu à mão? Tudo que eu escrevi à mão, depois eu imprimo. E aí começa, vamos dizer, esse longo processo de revisão. Dois Irmãos eu fiz 20 impressões. Revisando cada uma e reimprimindo. E assim foi em todos. Isso aconteceu nos outros também. São pilhas e pilhas de manuscritos, enfim, que eu vou corrigindo depois. E é normal, acho que muita gente faz assim. A gente pensa, por exemplo, que a gente tem uma ideia, às vezes errônea, do Balzac, porque ele escreveu muito. Sim, escreveu mais de 50 romances, mas ele era muito, muito caprichoso. Você vê, eu vi uma exposição dos manuscritos dele e eu lembro que é todo anotado, né? Naquelas pranchas da época era ainda não era gráfica, ainda era um processo de você ia juntando cada letra, tipos, né? Era tipográfico. Era tipográfico. Sim. E ele fazia anotações naquelas páginas, e um crítico francês, o Roland Barthes, ele comparou essas correções a fogos de artifício. E é linda essa imagem, porque, de fato, quando você vê a página, ela parece que explode com frases, com palavras, né? Então, ele também... ele morreu escrevendo, né? O último romance dele, o César Birotteau, foi... Milton, você mencionou Dois Irmãos, então antes da gente voltar e conversar de uma forma mais detalhada sobre Danças de Enganos, a gente não pode deixar de comentar que Dois Irmãos está completando 25 anos em 2025. E além das diversas edições, é um livro que foi adaptado para os quadrinhos, para o teatro, para a televisão. Por que a história daquela família se comunicou com tantos leitores no país e no mundo? Pois você sabe que isso é um mistério para mim, Carlos Marcelo, porque o meu editor, Luiz Schwartz, quando ele leu, ele me disse o seguinte: olha, é o seguinte, eu não consegui parar de ler o teu manuscrito, o teu romance, e eu acho que pode cair nas graças do leitor, do público leitor. Eu, com meu pessimismo, vamos dizer assim, arraigado, eu disse, não acredito nisso, enfim. E, de fato, mas não foi um best-seller instantâneo. Não, longe disso. O Dois Irmãos, aliás, uma livreira me disse, olha, esse é um livro que ele vai conquistar, aos poucos ele vai conquistar os leitores. E ela estava certa. E isso aconteceu porque também os professores, as professoras, trabalharam muito com
com Dois Irmãos. E ele foi um livro lido na lista, incluído na lista de leituras de vestibular em praticamente todo o país, né? Ou em muitas universidades públicas e particulares. Então, ele, de fato, alcançou, vamos dizer, um público leitor enorme para os padrões brasileiros, vamos dizer assim. Mas aí eu pergunto para os leitores dos Dois Irmãos, você tem alguma coisa contra os outros romances? Por que não os outros também, né? Se bem que os Cinzas do Norte também tem muitos leitores, e o relato, enfim. Você lembra qual foi o ponto de partida dos Dois Irmãos? Se foi uma imagem, um personagem, o próprio título? Sim, não, eu lembro. O título quem deu foi meu editor. Eu não consegui encontrar o título desse livro. Você nem tinha um título provisório? Eu tinha, por exemplo, Zana e seus filhos. Tanto que eu doei para a Biblioteca Mindlin, da USP, que é uma biblioteca de manuscritos e livros raros. Eu doei todos os meus manuscritos dos Dois Irmãos. E nesses manuscritos tem vários títulos, várias tentativas de títulos, e nenhum me agradou. E o meu editor, e os editores, bom, você sabe, você escreveu um livro também sobre o escutador, com a intervenção, a editora é uma personagem importante. O editor ajuda, né? E ele falou, Dois Irmãos, coisa simples, mas é isso também, né? Mas qual foi o ponto de partida? O ponto de partida foi a minha leitura do Esaú Jacó, do Machado de Assis. Tanto que eu vou falar sobre isso no meu discurso de posse da ABL, uma homenagem ao fundador, né, ao patrono da academia da ABL e ao maior escritor, um dos maiores escritores da nossa língua. Então, quando eu li o Esaú Jacó, isso ficou na minha cabeça. Eu disse, bom, ele escreveu esse livro sobre dois irmãos, sobre essa luta, essa rivalidade, que no caso do Machado já está no ventre da mãe, né? Mas vou tentar também, humildemente, claro, falar um pouco do Brasil, né? Como ele fala também, do Rio de Janeiro, da monarquia, da república e tal. E eu alimentei, fiquei remoendo isso. E, claro, outros romances que eu li, que, enfim, aqui e ali, que davam pistas, histórias que eu vi também, né, de rivalidade, de famílias, não só libanesas, né, um outro lance da minha família. Quer dizer, eu fui juntando coisas, né, leituras e a escuta, né, que para um escritor é importante, a escuta. Mas demorou muito, quer dizer, eu passei anos pensando nisso, porque é um risco você escrever um romance sobre gêmeos, né? Porque os gêmeos, você pode cair nessa armadilha de serem iguais. E eu quis que os gêmeos fossem, ao mesmo tempo, eles têm afinidades e têm muitas diferenças, o tempo todo. Então, alternar isso e tornar isso um pouco mais complexo foi o meu desafio, em relação à mãe, em relação ao pai, em relação ao narrador, enfim, em relação aos outros personagens. E eu não esperava esse sucesso de jeito nenhum. Não é modéstia minha, mas eu não esperava. Que é melhor ainda, né? Quando a gente não cria uma expectativa, né? Porque foi no momento em que eu me mudei de Manaus para São Paulo, e para fazer um doutorado, isso há 28 anos, 27 anos, e aí eu me casei com uma paulistana, e aí ela me disse, você pode tentar a vida aqui, largar a universidade. Eu tomei um susto, porque a universidade era um emprego estável, num país instável como o Brasil, né? Então eu realmente me dediquei muito ao Dois Irmãos e com as traduções me ajudaram a viver, né? Porque foi traduzido para muitos idiomas. Milton, uma das características dos seus romances são as personagens femininas, né? A força das personagens femininas. Isso agora fica ainda mais evidente em Dança de Enganos, cuja narração é de uma voz feminina. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a importância das mulheres na sua vida e na sua obra.
Então, elas foram fundamentais. No primeiro romance, no relato de um sertanejo, tinha até uma frase, uma muralha de mulheres. A presença das minhas tias, da minha avó, da minha mãe, era muito, muito forte. Os homens eram muito silenciosos e submissos. O que contraria esse clichê de que as famílias árabes, os homens são machistas. Não, ao contrário, os muçulmanos são extremamente respeitosos, de um modo geral. E isso você vê, por exemplo, quando os prisioneiros palestinos são libertados, eles se ajoelham para beijar os pés da mãe. Essa é uma cena comovedora e recorrente, né? Quer dizer, a mãe é de fato uma pessoa sagrada, quase. E tudo passava por elas, né? Ou a minha avó ou a minha mãe, ou uma ou outra. Então, e eu notei isso em outras famílias, não apenas famílias de origem libanesa, mas de um modo geral. No norte, as mulheres, e no nordeste também, isso acontece, né? A força, eu acho que de um modo geral, a mulher brasileira, se pensar nas mulheres que sozinhas elas criam seus filhos, elas têm que ter uma força enorme, não é mesmo? Enorme. E isso foi muito marcante na minha infância. E, na verdade, muita coisa que você escreve tem uma referência forte na sua infância e na sua primeira juventude. Então, tudo que eu escrevi, todos esses romances, eles têm, vamos dizer, a sua gênese nessa época da minha vida. E na passagem para a vida adulta, né? Eu me lembro de uma frase muito bonita de um livro, um romance do Dostoiévski, acho que Os Demônios. Acho não, tenho certeza. Os Demônios, com personagens, o Stavro-Grin diz para um capitão, Chatov, ele diz, olha, a segunda parte da nossa vida é o acúmulo da experiência vivida na primeira. Então podemos dizer que a sua literatura, a sua obra, é um acúmulo da experiência, de uma reflexão e de um revolver, mais do que uma reflexão, do que a memória guardou e que também foi esquecido, né? Que é um conceito que você, inclusive, leva para o livro, né? Para a Dança de Enganos, da importância da memória, mas não apenas para lembrar, mas também para esquecer, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre a memória essencial na sua obra, né? É essencial, acho que por isso que eu deixo, por isso também eu não escrevi tantos romances, né? Porque, do meu ponto de vista, do que eu fiz, do que eu quis fazer, quer dizer, eu acho que essa distância temporal sempre foi muito, enfim, sempre me ajudou muito, né? Então, para compor essa trilogia, eu acabei por esperar muito tempo, né? Para amadurecer coisas. Então, toda a vida dessas personagens, que tem alguma coisa a ver com a minha vida e de alguns amigos naquela época, desde Brasília e passando por São Paulo e depois em Paris, quando eu convivi com exilados, quer dizer, aquele círculo latino-americano de resistência, aquele grupo pequeno, eu participei daquele círculo. Eu ia para Pantin, eu ia para as manifestações, eu colava cartazes lá em Paris. E isso, enfim, compor esse painel só foi possível depois de muito tempo, né? Porque aí eu já tinha me esquecido de muitas coisas. E é esse momento que a memória, quando ela fica muito esgarçada ou nebulosa, você só pode recuperá-la através da imaginação, né? Então, cada personagem, o Martim, o nortista, que tem um pouco também da minha vida, mas tem a vida de um amigo meu que saiu
de Manaus, foi comigo para Brasília, o Aurélio Miquiles, que se exilou no Chile, enfim, o nortista, a Anitta, todos os personagens, a Laísa, a Marcela, eles têm o Lázaro, quer dizer, de alguma forma eu os conheci. São inspirados vagamente, às vezes, ou da forma que você lembra deles também, né? Da forma que eu me lembro ou que eu não me lembro. Isso, exatamente. De que você imagina, né? E aí entra a inventividade, como você diz. Né? Exato. Ou seja, as lacunas da memória são preenchidas com a imaginação. Isso para mim é importante, quer dizer, é o que me move, na verdade. Né? Então, eu acho que foi essa, vamos dizer, a ideia de trazer, vamos dizer, aquele tempo para o presente e falar de Ouro Preto, porque Ouro Preto tem a ver com a minha vida estudantil, a minha vida de estudante na década de 70, por causa do Festival de Inverno, que era muito famoso, né, em Ouro Preto. Então eu estudava na FAO e eu ia, às vezes, em julho, para Ouro Preto, onde havia aquela grande festa da liberdade, com shows, artes, né, teatro, mamelungos, teatro de bonecos, tudo isso foi lindo, mas tinha repressão também. Né? Então, um episódio que eu conto é a prisão dos americanos, né? Do Living Theatre, né? Do Living Theatre, que aconteceu de fato, né? E foi uma questão naquele momento. Né? Então, aí tem vários personagens que eu também construí, como a pianista alemã, vamos dizer, a Lisandra, que é aquela mulher, enfim, de uma aristocracia decadente, enfim, a empregada da casa, quer dizer, a Aurora, e tem o lado de Santos também, da vida de Santos, com outra empregada, que tem destinos, as empregadas que tem uma presença forte nos meus romances, em todos eles praticamente. E eu quis contrapor, vamos dizer, são destinos diferentes, são atitudes diferentes diante da vida. Uma se liberta através do amor, a outra vira uma empresária, pequena empresária, e isso... Mas, novamente, personagens femininas forte, impulsionando a narrativa, né? Elas não estão a reboque dos homens, muito pelo contrário. Né? Muitas vezes são os homens que estão sendo levados pelas decisões, né, tomadas por essas mulheres. Milton, podemos dizer que Dança de Enganos é o mais próximo que você pode ter chegado de ter escrito um romance mineiro? Acho que sim, porque eu sempre tive uma dívida, eu e tantos brasileiros, não só escritores, mas leitores, pessoas apaixonadas por literatura. Olha, a literatura brasileira, ela nasceu em Minas. Né? A poesia Árcade, os poetas da Arcádia, eles são fundamentais na poesia brasileira. E há bons poetas ali, não é? Então, e Ouro Preto e Minas, quer dizer, a música, porque Milton Nascimento também está aí no romance, né? Cais, quer dizer, os clássicos, alguns clássicos do Clube da Esquina, mas também a arquitetura, a história, né? A história profunda do Brasil passa por Minas, né? Passa pelo Nordeste, claro, Bahia tal, e por Minas. E eu juntei isso, quer dizer, a minha paixão pela literatura de escritores e escritoras de Minas com essas visitas e esse encanto que eu tenho pelas cidades históricas mineiras, que todos os brasileiros devem ter. Né? Eu acho que isso é comum, é uma unanimidade. Ninguém vai a Tiradentes, a Diamantina, a Ouro Preto, a Mariana e acha feio aquilo. Claro, tem o peso da escravidão ali. E isso também está, de alguma forma, ou de um modo lateral ou oblíquo, isso está no Dança de Enganos. Mas é de uma beleza extraordinária. Né? Quer dizer, que milagre é esse que é Aleijadinho? É um milagre. Aquilo, como ele pôde fazer aquilo? É uma coisa gigantesca. E eu posso dizer o mesmo em relação ao Drummond,
ao Guimarães Rosa, por exemplo. Você costuma dizer que Grande Sertão Veredas é o topo da cordilheira. Eu, Ali só vai dar para contornar, não para atravessar, né? Não para superar, é isso? eu E fala tenho, um pouco sobre o impacto que o Grande Sertão causou para você e por que você considera que é um livro, nesse sentido, intransponível e quando as pessoas tentam emular ou, de certa forma, mimetizar, acabam caindo no que você também chama de pastiche. pois é, a leitura do Grande Sertão, você vê que ali tem, é um livro de uma complexidade por todos os lados, porque ele tem, vamos dizer, primeiro, uma grande personagem do livro é a linguagem, que não é uma transcrição da fala do Capial do Centro-Norte de Minas. É a partir dessa fala que o Rosa constrói, vamos dizer, essa língua, né? Ou essa linguagem inovadora. Isso eu não conheço em nenhuma outra literatura. Ah, você pode falar do Joyce, mas o Grande Sertão não é joyciano, como andaram dizendo, né? Como pessoas disseram em algum momento. Né? Isso O Grande Sertão é rosiano, né? ele é só rosiano mas ele tem, vamos dizer, por trás uma cultura livresca muito forte, de autores consagrados, de autores, vamos dizer, do gregos e latinos, da filosofia de Platão, de Schopenhauer, muito de Schopenhauer, como tem o Jorge Luiz Borges também. Ele tem, vamos dizer, uma complexidade filosófica que não é comum, não é comum. E tem, vamos dizer assim, ele constrói grandes personagens num Brasil tenso o tempo todo, né? Ele chama o país, como ele diz, de mil e uma misérias. Então, esses jagunços, esses grupos que estão guerreando, e que são grupos, vamos dizer, nem sempre do mesmo lado, porque são grupos deslizantes, às vezes um vai para um lado, outro vai para o outro, do lado político. Não é? Quer dizer, ele está narrando uma história que é, vamos dizer, o fundamento da violência da nossa história. Da história que está aí hoje, agora, nós estamos vivendo isso no Rio de Janeiro, mas não só, no Brasil todo. Não é? Então, ele quer dizer, tem uma coisa de abordar tantos temas profundos e filosóficos, sentimentais, morais, que eu não sei, não conheço um romance tão... Sim, tem. Você pode citar o Thomas Mann, por exemplo, o Faulkner. São escritores... O Rosa está no patamar desses grandes escritores. E por que ele não ganhou o Nobel? E você até esse ano foi cogitado para o Nobel, entrou em bolsa de apostas. Como é que você viu esse movimento e por que o Brasil nunca foi lembrado pelo Nobel? Porque eu acho que a Academia Sueca não tem... Ela olha para o Brasil com indiferença ou com um olhar exótico. Né? Porque se fosse mais séria, teria já dado prêmio a vários mineiros, a Drummond, o Rosa e a outros, a Clarice, o João Cabral, a Bandeira. O próprio Machado, você falou que estava, né, que poderia ter sido premiado, né, no início do Nobel, né? Sim, Machado publicou Memórias Póstumas em 1880, o Nobel é de 1901. Então, o próprio Jorge Luiz Borges, para falar dos vizinhos, ou Cortázar, ou o Onetti, Juan Carlos Onetti, o Alejo Carpentier, que é um baita de um escritor, um dos maiores escritores. Você acha que o Nobel reflete uma visão europeia do mundo? Totalmente. Uma visão europeia, com um olhar superior, que faz algumas concessões para a África, para a Ásia e para a América Hispânica. O Brasil nunca foi contemplado. Né? Então, mas a verdade é que o Grande Sertão, né, Carlos Marcelo, é um livro, cada vez que você relê, você encontra coisas
coisas novas, né? E essa é a grande literatura, né? Quer dizer, ali às vezes uma frase não há, e tem um lado também poético, que é diferente do que o Rosa diz no próprio Grande Sertão. Não é poetagem. Poetagem é essa poesia derramada. E você acha que isso acaba, alguns escritores acabam incorrendo nisso, né? De tentar emular o... Não dá certo, porque aí é poetagem. É um rosa, vamos dizer, diluído, né? Aí vira um pastiche. Como pode virar pastiche alguém tentar imitar a Clarice, né? A obra da Clarice, que também é única, né? Quer dizer, são escritores que vamos dizer, que fazem parte daquele ponto de inflexão em que a literatura de uma língua, né, ou de um país, ela vamos dizer, se transforma radicalmente, né? Só que essa transformação ela é também, vamos dizer assim, fruto de uma tradição literária, né? Então, Rosa leu muito Euclides da Cunha, leu muito os escritores, o Simão Lopes Neto, o Estrôlio Gaúcho, leu muito uma literatura regionalista, pouco conhecida, né? Um pouco como o Borges, ele lia muito livros, vamos dizer assim, secundários, e dali extraía alguma coisa mais... O próprio Afonso Arinos, Pelo Sertão, né? que é pioneiro nisso. Sim, né? Sem dúvida. O Afonso Arinos, ele leu muito, quer dizer, leu Schopenhauer, o livro do Schopenhauer, da biblioteca do Rosa, é todo anotado, né? Tem frases ali, quer dizer, tem Dante Alighieri, por exemplo. Quem ia saber que no Grande Sertão tem mais de 20 referências à Divina Comédia? Eu só encontrei 6, mas um amigo meu que estudou a Divina disse, não, tem mais de 20. Você precisa reler os 2, ele falou. Isso é impressionante. E também, como você falou, Milton, o fato de trazer questões que se passam na formação do país, né? A gente está falando ali da República Velha, no início da formação da República, mas que hoje podem ser lidos, podem ser vistos, inclusive nas nossas ruas, nas nossas cidades, aqueles personagens que estão ali de alguma forma, que eles está conflagrado ali. E aí por isso que eu queria trazer agora o fato de que você encerra uma trilogia ambientada na ditadura militar, durante o período da ditadura militar. E, na minha opinião, uma das forças dessa trilogia, e que fica mais evidente em Dança de Enganos, são as cicatrizes e as fraturas expostas que essas pessoas, que muitas vezes que sobreviveram à ditadura, mas ficaram com marcas, né? Marcas no próprio corpo, e você traz o tema da tortura, né, para o Dança de Enganos, e também marcas na alma, né? Carregam isso. Eu acho que um dos primeiros, não dos primeiros, mas um dos livros da literatura brasileira que mais retratam essas cicatrizes e como isso impacta no íntimo e na própria trajetória dessas pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por quê? E se fala ainda hoje que... mas por que ainda se fala da ditadura militar? Filmes como Ainda Estou Aqui, a trilogia O Lugar Mais Sombrio se ambienta... Por que ainda é importante escrever sobre esse período? Porque ela, vamos dizer, a ideia e mesmo a tentativa de implantar uma ditadura está muito presente. As pessoas perguntam por que se fala nisso. Ora, houve uma tentativa de golpe, né, explícita. Quebraram as sedes dos 3 poderes, vandalizaram aquilo tudo. Falaram abertamente de golpe. O ex-presidente exaltou um dos grandes torturadores desse país. Você imagina isso? Isso aconteceu, está lá gravado, todo mundo viu, sabe? A invasão. Então, os generais que participaram disso, quer dizer, ela vamos dizer,
ela foi interrompida, houve um processo democrático, a retomada da democracia, a Constituição de 88, mas a ideia, vamos dizer, de reimplantar um regime autoritário não morreu. Há uma frase no Dança de Enganos, no fim, do pai do Martim, que é um cérebro da ditadura, em que ele diz, esses generais, na época da abertura, ele diz, os generais hoje são covardes. Quer dizer, os generais de 64 já não existem mais, né? Se acovardaram. Mas como a ditadura militar impacta os seus personagens nessa trilogia? É porque, bom, eu vivi, né, e a minha geração viveu toda a sua juventude e primeira e segunda juventude, uma parte da vida adulta, sob uma ditadura, né? E eu vi esses caras em Brasília, né? Eu fui detido em Brasília, na W3. Fui depois detido, preso em São Paulo, na invasão da PUC, que eu estava lá, em 77. Então, a ditadura, ela roubou a juventude da minha geração, uma parte dela, simplesmente roubou, sequestrou, infligiu medo na nossa vida, matou amigos, assassinou amigos e conhecidos, torturou também amigos e conhecidos, censurou as artes, censurou a literatura. Quer dizer, é difícil você se desprender disso totalmente, né? Quer dizer, é claro que meu primeiro romance não fala disso, o Relato de Sartorente. Órfãos de Eldorado também não fala disso. Alguns contos não falam da ditadura. Mas os outros romances, de uma forma, às vezes, lateral ou indireta, como Dois Irmãos, tem uma cena apenas, ou Cinzas do Norte, que aí já começa, mas é um primo da trilogia, né? Isso tudo foi muito marcante, né? Quer dizer, foi uma coisa... E tem mais, quer dizer, se a gente fosse conversar sobre o que de nocivo para a nossa sociedade e brasileira foi a ditadura, a gente teria que falar das cidades, da decadência, da destruição do centro histórico das nossas cidades, por exemplo. Você fala muito sobre a questão da educação também, né? Do projeto educacional que foi destruído. Que foi um dos crimes da ditadura. E até hoje nós não conseguimos recuperar. Então, eu estudei numa escola que seria, vamos dizer, uma espécie de plano piloto, né, de modelo de uma escola pública de qualidade. Levaria tempo? Sim. Era uma utopia? Talvez, em termos. Mas havia um pensamento sobre a educação pública, né, com Paulo Freire, com Darcy Ribeiro, com Anísio Teixeira, que foi uma figura extraordinária também, né, extraordinária. Então, eu acho que deixou sequelas profundas. E essas sequelas aparecem em seus personagens? Aparecem nos personagens, aparecem, vamos dizer, nos 3 livros, e isso, sabe, num certo momento a literatura, para mim, é uma espécie de vingança. Foi uma vingança. Por quê? Porque eu não queria deixar passar isso, enfim, despercebido. Eu acho que eu tinha essa dívida com os meus amigos que se foram, com meus amigos que foram brutalmente torturados, que ainda bem que sobreviveram, meus amigos e minhas amigas. Estou falando do Aurélio Miquiles, estou falando da Tuna Dueck, que é uma querida também amiga, atriz, que me inspiraram, que abriram o baú, me deram todos os diários deles pela América Latina, o medo que eles sentiam, e eu li tudo isso, foram muito generosos comigo. Eu agradeço, inclusive, a eles e a elas. É uma espécie de, sim, a literatura é também uma vingança contra essa, vamos dizer, essa perversão, essa loucura assassina, né, do sistema, do Estado. Nesse sentido,
Foi por isso também que você voltou ao que você já havia escrito para o Dança de Enganos e acentuou essa conexão entre o passado e o presente? Sim, porque no governo anterior foram 4 anos de desprezo total pela democracia, né? E de celebração de um regime autoritário, da ditadura. O que eles fizeram em 4 anos? A não ser destruir a Amazônia, né? A questão indígena, destruíram, acabaram com o IBAMA, enfraqueceram todos os órgãos de controle do meio ambiente, de saúde. Quantos ministros da saúde foram trocados? Cada um mais desastroso do que o outro. E acho que foi também tentado, Milton, a volta da implantação de um clima de medo permanente que você viveu durante a ditadura militar, e é uma das palavras mais presentes nos três volumes, né? Assim, o medo. Em Pontos de Fuga, inclusive, que é o segundo volume, o narrador pergunta: alguém se livra do medo? Nós temos essa resposta em Dança de Enganos. Você já se livrou do medo? Quando eu escrevo, eu me livro do medo. Aí eu escrevo sem medo. E aí eu acho que a arte é o maior gesto de liberdade. A arte e o amor, né, são gestos de profunda liberdade. E isso nos humaniza. A trilogia chama-se O Lugar Mais Sombrio. Que lugar é esse? Então, esse é um lugar, vamos dizer, difuso ou plural, mas pode ser um momento de um país, pode ser o coração, né? Pode ser o sentimento, né? E pode ser também, enfim, essas relações humanas que às vezes elas são mais sombrias do que sóbrias. Olha, a gente está caminhando para a reta final da nossa conversa. Eu só queria dar um spoiler muito, mas muito de leve em relação à Dança de Enganos, para dizer que e é isso que eu queria que você comentasse, Milton. Há, digamos, revelações, né, nesse desfecho, e há quase que um clima de romance policial, né, de descobertas e revelações que vem nesse desfecho. Mas que de certa forma também, obviamente, é circular, então eles se interligam com os 2 volumes anteriores. O que te interessava, e obviamente sem revelar o final, mas assim, o que você já trazia para essa conclusão? O que era importante para você exprimir nessa conclusão? Então, primeiro essa história da mãe com o filho, né? O que acontece entre os dois, que é, vamos dizer, uma espécie de ponto cego nos outros, sobretudo no segundo volume. Mas A Noite de Espera se encerra com a frase, né? Quem sabe se encontraria minha mãe? Então já fica, né, já fica essa dúvida, né? E não encontra no segundo. Exato. Né? No terceiro, a leitora irá descobrir. Mas eu acho que essa consciência da mãe, sobretudo, que era uma mulher convencional nos anos 70, que queria se libertar de uma certa pressão, vamos dizer, moral, de certos dogmas, e isso foi muito difícil. Isso tem um pouco da minha geração também, a gente viveu isso, né? Em relação à sexualidade, em relação a muitas coisas, e a religiosidade, a sexualidade, enfim. E essa lenta tomada de consciência dela, da mãe, política e também amorosa, enfim, da vida dela amorosa, que foi importante para mim, né? Como que isso se constrói na consciência dela, como que ela se liberta, né, dessa opressão, né? E aí ela entra nessa dança, que é uma verdadeira dança, onde o equívoco ou o engano está presente o tempo todo. Na verdade, eu vejo muito como um descompasso, né? Total. Como se eles dois estivessem dançando, os 2 outros personagens estão dançando, mas em ritmos diferentes. Em ritmos diferentes, e ela quer entender isso, e vai entender isso. No fim, ela entende isso.
Mas não pode ser abrupto. Então, o romance é isso, né? É o desenvolvimento, vamos dizer, da vida problemática de uma personagem. Por isso que você fala neste livro, que chama-se Sobre a Ficção, né, de Ricardo Viel, também lançado em 2025 pela sua editora, Companhia das Letras. Esse livro reúne conversas com romancistas. Tem Rosa Monteiro, tem Juan Gabriel Vasquez, Walter Ugumãe, Mia Couto, Tatiana Salem Levi, Jamília, e tem o Milton Atum. E nesse livro você fala que você define o romance como a arte da paciência. Mas a gente vive um tempo de impaciência, né? Um tempo de frenesi, de que a gente precisa se sentir alimentado o tempo todo, recompensado pelas redes sociais, enfim, por vários estímulos, né? Que são exatamente o oposto, né? Do que um autor busca ao escrever e do que um leitor também busca. Você, nesse sentido, está fora do seu tempo? Eu me sinto um peixe fora d'água, um atum fora d'água, para brincar com o meu sobrenome. Eu sou, definitivamente, eu sou do século passado. E, enfim, vivi a maior parte da minha vida no século passado. E eu acho que vamos dizer, essa pressa, essas informações instantâneas que circulam pelo planeta todo, enfim, essa fixação, né, nas redes sociais e na imagem, tudo isso é antiliterário. Quando eu falo que é a arte da paciência, é porque, primeiro, o romance, quando você lê um romance, você está lendo também uma pequena ou grande biblioteca que o autor ou a autora leu. A gente falou do Guimarães Rosa, do Borges. Imagina o que há por trás dos contos do Borges e dos contos e romances do Rosa. Né? Quantas leituras foram ali sedimentadas. Né? Então, o tempo da leitura do romance é também um tempo longo. Né? Você tem que... Eu sou muito mais rápido para ler, sabe, Carlos Marcelo? Eu sou uma lesma, uma tartaruga para escrever. Eu assumo isso sem nenhum problema. É muito difícil, né? Mas você já falou para mim uma vez que 2 páginas por dia está ótimo, né? Se você conseguir 2 páginas. Nossa, é um milagre. É um milagre. Mas esse tempo é o tempo, vamos dizer, do romance, é o tempo lento, né? Assim como da cozinha, da culinária. Há alguma coisa mais deprimente do que o fast food? Isso, para mim, aqui em Minas, falar de fast food, e também na Amazônia, né? Imagina, tem um prato paraense, a maniçoba, que você demora dias, fica 5 dias cozinhando, certo? É um prato extraordinário, né? Mas para que possa ser apreciado na medida certa. Na medida certa. Por isso você está fazendo essa comparação com o próprio romance também. Exato. Quer dizer, você há um tempo de decantação, então. Eu acho que você não deve ter pressa para ler, para escrever, para amar, para degustar um prato, para comer. Eu acho que são prazeres humanos que pedem tempo. Que é esse tempo também amoroso, né, da relação amorosa com o objeto. E isso eu acho que está um pouco extemporâneo, né, está um pouco fora do nosso tempo. Talvez esteja um pouco fora do nosso tempo, mas continua sempre presente, é a poesia. Você é um poeta frustrado? Eu sou um poeta frustrado, infelizmente. Na verdade, eu não tentei muito, né? Porque eu sabia que... Eu intuí que a poesia, enfim... O poeta é um iluminado. Um prosador, um romancista, ele com muito esforço, algum talento, muito trabalho, ele pode escrever um bom romance, ele ou ela. Né? É claro que esse esforço existe na poesia. A Bandeira mesmo, que a gente pensa às vezes que eles diziam o poema se faz, né? Se escreve, né? Tá bom, para ele, mas ele levou anos para escrever Profundamente, que é um dos grandes poemas da nossa língua, do Bandeira. Na correspondência com João Cabral, ele fala que demorou anos para reescrevendo e tal. Mas um poeta
tem alguma intuição poderosa do ritmo, sabe, das metáforas. Eu tentei mitigar um pouco essa frustração no meu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente, que é um romance mais lírico, né? Mas, enfim, mas é assim. De vez em quando eu escrevo um poema, mas não publico. Vai publicar um dia? Quem sabe? Milton, a gente vai encerrar com poesia. Mas antes disso eu queria trazer uma passagem, de novo, do Dança de Enganos, que é uma reflexão que um dos personagens faz para Lina, a mãe do Martim. Ele fala: certas personagens fazem parte da nossa memória, nos ajudam a pensar. Eu queria saber quais são os personagens da literatura que fazem parte da sua memória, que te ajudam a pensar. Puxa, olha, bom, Riobaldo, claro, esse aí me faz pensar o tempo todo, né? Que no fundo é o Rosa também. Personagens do Machado me fazem pensar também, né? Por exemplo, Brás Cubas é um personagem com aquela erudição, que é a erudição do Machado, né? Uma erudição cínica no romance, que não serve para nada, mas ele está se pavoneando com aquilo, né? Mostra também o caráter de uma certa elite brasileira naquela época. Personagens do Graciliano Ramos, por exemplo, que tem muito a ver com o Brasil de hoje, né? Que também é um escritor poderosíssimo. Da Clarice, personagens que nos fazem pensar do ponto de vista do que nós somos, né? Da nossa constituição, Da nossa condição. da nossa condição humana, das reflexões filosóficas que estão lá. Enfim, acho que tantos personagens, dos russos, eu citei o Dostoiévski aqui, mas poderia citar outros, o Tolstói, Ivan Illich, por exemplo, que é uma lição de vida no momento em que o personagem está morrendo, né? Quer dizer, do lado mesquinho, mais mesquinho e ambicioso do ser humano. Quer dizer, quando Ivan Illich está morrendo, ele sabe que vai morrer, os supostos amigos estão já pensando no cargo que vão ocupar, no cargo dele, naquele tribunal. Quer dizer, isso me faz pensar na condição humana, né? E você acredita que, de alguma forma, a lembrança desses personagens, você carrega esses personagens da literatura brasileira e mundial de uma forma tão vívida e intensa, que é uma das formas que os personagens se referem às lembranças dele, né? Que as lembranças são vívidas e intensas. Você carrega esses personagens da mesma forma que você carrega as suas lembranças particulares? Ou seja, eles estão tão vivos como as suas próprias lembranças? Eles estão vivos. A gente, com o tempo, com a idade, a gente se esquece de muitas coisas, né? Mas dessas personagens eu não me esqueci. E quando eu me esquecer, eu acho que será o momento de dizer adeus. O que a sua memória ainda pode contribuir para a sua escrita? Tem outros livros que estão sendo escritos com esse mesmo princípio, ou você vai pegar um outro caminho? Não, eu esbocei, vamos dizer, escrevi assim, meio como se fosse um copião, um romance que tem alguns pontos em comum com a trilogia, mas é a história de uma personagem franco-brasileira que aparece no segundo e no terceiro. Vai ser um romance de 800 páginas também, como Não. esse? Vai ter que ser fragmentado? Não. Não, 800 páginas nunca mais. Mas eu prometi a mim mesmo que nisso eu não me meto mais. Não, é um romance, é uma história dessa personagem chamada Eveline Santier, que está já esboçado, eu preciso reescrever. Eu penso em escrever minhas memórias de infância em Manaus, e alguns contos que já estão também esboçados, eu só preciso reescrevê-los, né? Eu tenho muitas ideias, sabe, Carlos Marcelo? Eu não sei se eu terei tempo para isso, mas enquanto eu tiver um pouco de energia e física e lucidez, eu vou tentar. Mas agora você é imortal, entre aspas, pelo menos, membro da Academia Brasileira de Letras.
Você vai ter mais tempo para escrever ou acha que não? E o que você espera que você pode contribuir para a academia? Eu vou fazer o que eu tenho feito nos últimos 35 anos, que é dar palestras em escolas e universidades públicas e privadas e falar de literatura, tentar formar leitores, que eu acho que é uma coisa difícil. É difícil você formar um leitor, um bom leitor, né? No mundo de hoje, como você falou, tudo é feito às pressas, mas eu vou fazer a mesma coisa, vou dar uma ou outra palestra, vou falar sobre literatura na ABL, vou falar de livros, de romances árabes e palestinos, porque a gente tem que falar disso também, né? Gostaria de falar sobre um grande romance de um escritor chamado Elias Khoury, Meu Nome é Adam, que é um romance maravilhoso, um romance caudaloso, da poesia síria, do Adonis, que está você lembrou que está na epígrafe do primeiro romance, enfim, e de literatura brasileira também, né? Vou falar eventualmente de algum dos meus livros. Não sei se eu me senti muito honrado, fiquei alegre com a minha eleição na academia, mas eu sou muito avesso a ritual, sabe, a formalidade, né? Então essa é a minha, vamos dizer, Foi isso que te afastou por tanto tempo da academia? foi porque eu até disse para uma querida amiga e grande escritora, Ana Maria Machado, quando ela me convidou há, sei lá, 12, 13 anos, eu disse, olha, Ana Maria, eu não tenho, admiro, tem gente muito boa na academia, foi fundada pelo Machado, tem o Rosa lá, o Ferreira Goulart, Bandeira, enfim, João Cabral, mas eu não sou tão formal assim, eu não gosto muito de ritual, sabe? Eu sou menos sério do que essa solenidade assim me assusta um pouco. Mas enfim, a gente passa por isso e depois relaxa. Milton, a gente vai encerrar, mas você mencionou autores sírios, árabes e palestinos também. E eu não gostaria de encerrar essa entrevista sem tratar de um assunto que é o seu posicionamento contundente contra as ações de Israel na Palestina. O que pode um escritor diante dessas ações? Olha, Carlos Marcelo, muito pouco, né? Ou, no meu caso, quase nada. O que eu peço às pessoas, inclusive aos meus amigos e minhas amigas, é que leiam sobre essa questão. Leiam os bons livros, com boas fontes, com boas análises históricas. Leia um livro de um grande historiador judeu israelense, Ilan Pappé. Escreveu 10 mitos sobre Israel, que foi publicado pela Tabla, ou A Limpeza Étnica da Palestina, que foi publicado por uma pequena editora chamada Sanderman. São livros fundamentais. E tem também o livro do Rashid Khalid, 100 Anos de Guerra, que a Todavia publicou. Rashid Khalid foi um professor da Colômbia, da Universidade de Colômbia, um dos maiores intelectuais palestinos americanos, presidiu a cátedra Eduardo Said, na Colômbia. E tem o próprio livro do Eduardo Said, A Questão Palestina, que foi publicado pela Unesp. Fora isso, tem os grandes poetas palestinos, como Mahmoud Darwish, ou sírios, como você citou, o Adonis, que tem toda a obra, uma parte da obra dele publicada já no Brasil, pela Companhia das Letras e pela Tabla. Enfim, o Elias Khoury, já citado, que é um libanês que faleceu há poucos anos, que escreveu uma trilogia, na verdade. São 3 romances enormes. E o primeiro, Meu Nome é Adam, já foi publicado, e o segundo está saindo agora pela Tabla, eu não li ainda. Então, porque o que está acontecendo? Eu me respaldo vamos dizer, na declaração de dezenas, de centenas de grandes pesquisadores, historiadores do Holocausto. E a maioria deles, judeus. O que eles dizem? Isso é um genocídio. Quer dizer, um dos maiores especialistas, chamado Amer Bartov,
publicou no jornal Haaretz de Israel um artigo provando que isso que está acontecendo é um genocídio. Se esses grandes pesquisadores judeus estão dizendo isso, por que a gente tem que relativizar? Sabe? Porque o que está acontecendo é um extermínio. É muito triste, muito triste. E o que o Brasil tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Porque o governo anterior tinha laços estreitos e profundos com esse atual governo de Israel. Esse governo genocídio. Todos eles, da família do ex-presidente, seus filhos, o governador de São Paulo, o governador de Goiás, que foram abraçar esse primeiro-ministro genocida lá em Tel Aviv. E as armas que matam pobres e negros nas favelas brasileiras, muitas delas são importadas de Israel. Milton, você mencionou Eduardo Said. É uma de suas referências. Sim. E ele fala muito sobre o exílio. E o tema do exílio aparece de uma forma mais explícita no segundo e agora também no Dança de Enganos, né? São mencionados os exilados e, de novo, os traumas, né, íntimos causados por esse exílio forçado ou, às vezes, um exílio dentro do próprio país. Sim. Você já se sentiu assim também? Exilado dentro do seu próprio país? Eu me senti totalmente, e foi bom você mencionar o Eduardo Said, que ele tem um lindo, mas belíssimo ensaio sobre o exílio, que se chama Reflexões sobre o Exílio, que é o título de um livro dele, publicado pela Companhia das Letras. E ele fala exatamente isso, você perguntou, que você pode se sentir exilado em sua própria pátria, né? É o que Euclides da Cunha disse dos seringueiros nordestinos, lá no Acre, no Purus, quando ele diz eles são expatriados em sua própria pátria. É uma bela frase do Euclides da Cunha. Então, você se sente, e na verdade há uma referência a essa frase no Dança de Enganos, né, que você pode se sentir exilado em seu país, marginalizado, excluído, enfim, e um sentimento mesmo profundo, né, do exílio, do out of place, né, de estar fora do seu lugar. Isso acontece. Gente, a gente conversou aqui com Milton Ratum sobre Dança de Enganos e passamos por toda a obra dele também. Milton, eu queria agradecer muito por essa nossa conversa e encerrar lembrando que o Caderno Pensar traz em sua edição impressa e no site en.com.br, no site do Estado de Minas, a íntegra dessa conversa com o Milton Ratum. E queria te pedir para encerrar com poesia. Não com a sua poesia, que a gente ainda vai demorar um tempinho para conhecer, mas com a poesia que você oferece quase de presente aos leitores, e especialmente aos mineiros, no final do livro. Na verdade, depois do final do livro, depois até dos agradecimentos. Isso. Uma última página do livro, e é um poema de um poeta mineiro que você disse que é um dos grandes poetas e menos lidos. Queria que você falasse um pouco sobre ele, Murilo Mendes, e terminasse lendo para a gente esse poema que você escolheu. Muito bem. O Murilo de fato, é um dos grandes poetas brasileiros e suponho que seja menos lido que os outros, porque é um poeta difícil. É um poeta, enfim, de múltiplas faces também, né? Ele fala, ele tem poemas dificílimos, inclusive um deles, chamado Algo, poucos versos, foi tema de uma análise do Davi Arrigucci Júnior, um ensaio belíssimo, né? Então, é um poeta que se autoexilou, vamos dizer, na Itália. Talvez por isso também a ausência dele talvez tenha ofuscado um pouco essa obra, né? Mas é um poeta muito fino, muito ligado às artes plásticas, à pintura, né, e às outras artes. Quer dizer, ele tem há uma dificuldade de leitura em alguns poemas, mas isso não deve assustar o leitor, porque há também poemas, vamos dizer, muito menos herméticos,
E esse que eu escolhi faz parte de um poema lindíssimo que se chama Contemplação de Ouro Preto. E eu coloquei na última página, eu espero que os leitores ainda não deixem de ler. Por que você escolheu esse poema? Só para antes de você fazer a leitura. Porque é sobre Ouro Preto, né? E é uma minha homenagem à memória do Murilo, né? Chama Flores de Ouro Preto. E diz assim: eu vi a cidade sóbria, medida na eternidade, severa se confrontando à cinza das ampulhetas, sem outro ornato apurado, além da pedra do chão. Eu vi a cidade barroca, vivendo da luz do céu. É com Ouro Preto, então, que a gente encerra essa entrevista com o Milton Atum. E eu queria que você só confirmasse uma revelação que você fez ao participar do Letra em Cena, aqui no finalzinho do Letra em Cena, no projeto aqui em Belo Horizonte, com o José Eduardo Gonçalves. Você falou assim, Ouro Preto, e eu até queria morar lá. Poderia ser sua 8ª cidade? Podia ser a minha 8ª e última cidade. Eu gosto tanto de Ouro Preto, como eu gosto de Tiradentes também, e das cidades históricas de Minas. Quem sabe, né? Quem sabe passar um tempo lá. Faria muito bem para mim fugir de São Paulo, que virou uma cidade cada vez mais feia, cada vez mais caótica, cada vez mais desumana. Essa é a verdade. Muito obrigado, Milton, por essa conversa, e a gente se encontra em breve com mais uma entrevista aqui no Pensar. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço.